Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com boas notícias, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme registrado aqui por Mateus. E chegamos ao capítulo 16, a partir do versículo 21, quando Jesus começa a preparar os seus discípulos para o fato de que ele morreria crucificado e que também ressuscitaria ao terceiro dia. O versículo 21 diz assim: A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças das mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Graças a Deus pela sua palavra, que o Santo Espírito nos abençoe nessa breve meditação. Jesus começa a explicar. Mas os seus discípulos tiveram muita dificuldade para compreender. Não foi fácil para eles. Não foi fácil. E acompanhando a leitura dos evangelhos aqui, nós vemos que a dificuldade entre eles no que diz respeito à ressurreição era muito grande. Porque todos aguardavam a ressurreição do chamado último dia, a ressurreição da vida eterna, a ressurreição para o juízo eterno e para as bênçãos eternas. Mas Jesus começa a dizer que o propósito de Deus para ele era o de que ele seria desprezado, humilhado, rejeitado, morreria e ressuscitaria 3 dias depois. Ele começou e continuou explicando até que eles entenderam, mas aceitar não foi uma coisa fácil. A dificuldade para compreender tudo que estava nas Escrituras, a profecia, as dificuldades deles não eram diferentes da nossa. Porque seres humanos que somos, quando nos deparamos com a palavra de Deus, que inclui mandamentos, juízo, exortação e promessas, a nossa tendência é nos apegarmos às promessas, né? Nos apegarmos às promessas. As advertências, nós costumamos deixar um pouco de lado. É da natureza humana. Nós queremos o melhor. Nós queremos sempre o melhor. O que é normal, porque é humano, é da nossa índole. Ninguém quer sofrer. O sofrimento não faz parte do planejamento de quem quer que seja, né? É algo que ocorre contra a nossa vontade, nos ofende, nos afronta, nos insulta, nos humilha. Nós procuramos nos desvencilhar daquela dor, daquela angústia. Jesus Cristo, não. Ele compreendeu absolutamente tudo o que havia sido dito pelos profetas a respeito do Messias. Compreendeu muito mais do que os próprios profetas compreenderam na época em que profetizaram. E dessa maneira Jesus começa a preparar os discípulos dele para esse fato. Olha, em Apocalipse nós vemos uma declaração interessante de que Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes. Eu costumo. Não é porque eu costumo, é porque está escrito na Bíblia. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo sofreu para que nós recebêssemos a alegria, a paz, a cura, o perdão, a vida. Então, toda a provisão de cura, toda a provisão de libertação, toda a provisão de salvação está em Cristo Jesus, na sua morte, na sua encarnação, morte e ressurreição. E ressurreição. Por isso eu falo, todos fomos curados. Toda a humanidade foi curada por Cristo Jesus na cruz
do Calvário. Todos os pecados foram perdoados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas como você pode dizer isso se o mundo permanece em aflição, em angústia, as pessoas continuam adoecendo, morrendo? Toda a provisão está ali. A aplicação dessa provisão é realizada pelo Espírito Santo. A aplicação. E a aceitação dessa provisão é por nós feita pela fé. Pela fé nós nos apropriamos dessa verdade. Pela fé nós aceitamos o fato de que o homem não é capaz, nunca foi e não será capaz de salvar a si mesmo. Por isso, nós precisamos de um redentor, nós precisamos de um salvador, nós precisamos de Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido, o Santo de Deus, o eterno Filho de Deus, que deu a sua vida pela nossa salvação. Algumas pessoas se entendem desanimadas com esse fato. Tá tudo feito, então para mim não há interesse. Deus não se importa comigo, porque se todos foram curados em Cristo Jesus, a minha dor, a minha aflição não passa, a minha cura não chega. Há aqueles que vão seguir a sua própria vida, há aqueles que nem oram mais pela cura, nem oram mais pela libertação, nem oram mais pela salvação, porque é Deus quem aplica, é o Espírito Santo, o agente que aplica esse bálsamo, essa unção, esse sopro de ressurreição espiritual no nosso ser. Então está tudo certo. Está tudo certo. O que faz diferença? Nossa resposta. Porque enquanto alguns desanimam, outros criam coragem. Meu Deus, todos fomos curados. Então eu posso orar. Então eu posso orar com certeza, porque é da sua vontade que a cura se manifeste nas nossas vidas. Porque é da sua vontade que aqueles que vivem aprisionados pelo pecado, pelo poder do Satanás, sejam libertos do pecado, recebam essa libertação, sejam iluminados pela palavra de Deus, sejam contemplados pela glória de Cristo, pelo sopro de vida do Espírito Santo. Como nós reagimos à verdade revelada por Deus, acaba revelando o nosso caráter e a nossa disposição em nos conformarmos à vontade de Deus, ao invés de permanecermos conformados com a situação que nos aflige. Veja que Jesus declara aos seus discípulos que ele seria rejeitado, desprezado pelos príncipes ou pelos principais dos judeus de Israel naqueles dias. O que de Israel havia, né? Do povo de Deus havia os principais líderes, como os anciãos, os chefes dos sacerdotes, os chefes dos escribas, né? A elite político-religiosa rejeitaria o Cristo Jesus. Por quê? As instituições tendem a querer ocupar o lugar daquele que as estabeleceu. O sinédrio, em nenhum momento, substitui o próprio Deus. O sinédrio não era Deus na terra. Como a igreja também não substitui Cristo Jesus. A igreja não é a salvação. A igreja é a congregação. A igreja é a reunião dos salvos. A igreja não é a salvação. A salvação é Cristo Jesus. Nós temos a tendência de aceitarmos essas mudanças de parâmetro, de critério e de realidades para acomodar a nossa mente, mas não é a verdade. Veja a dificuldade aqui do Pedro. Pedro, ele parece muito massacrado nos evangelhos. As pessoas gostam de pisar em Pedro, né? Ele era um homem incrivelmente determinado, um homem de uma fé
totalmente sincera, um homem com uma disposição impressionante para seguir a Deus. Mas era um homem como qualquer um de nós. Não há espaço para super-homens. Não há espaço para super-fé. Não há espaço para homens extraordinários. Há um Deus maravilhoso que, pela sua infinita graça, alcança o pecador. Pedro, abençoado que foi pelas palavras de Cristo Jesus, instantes ou dias antes, né? No momento em que ele disse que Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus disse para ele, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. Aqui é um pequeno apocalipse, a revelação de Deus em Cristo Jesus para Pedro, um minúsculo apocalipse aqui, é uma coisinha pequena que depois influenciou, afetou toda a vida, todo o ministério do apóstolo Pedro e de todos os demais apóstolos. Uma leitura atenta da Escritura, você verá que a revelação de Deus em Cristo Jesus, concedida à humanidade, não está só aqui no livro de Apocalipse ou nos Evangelhos, ela está em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, Deus está mostrando, Deus está apresentando o que ele está realizando a favor da humanidade. Pedro sentiu-se na obrigação de confortar o mestre, né? Talvez por ser o mais velho, ou um dos mais velhos, pelo que viveu, pelo que experimentou, pelo respeito que tinha dos demais, ele chamou Jesus Cristo à parte, né? Educadamente, né? De forma reservada, né? Para corrigir o mestre, para corrigir Jesus. Ele diz assim, Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. São as palavras de um amigo tentando confortar o outro. E Jesus repreende o apóstolo Pedro, ou o discípulo Pedro, imediatamente. Imediatamente, Jesus Cristo passa a repreender a Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois a tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Para espanto de Pedro, ele agora é comparado ou equiparado a um mensageiro de Satanás, a um mensageiro do inimigo. Por quê? Porque as palavras de Pedro são de consolação e de conforto humano. Isso não serve para Deus. Isso não serve para Cristo Jesus. As nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos desejos devem todos ser colocados aos pés do Senhor, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos corrija, para que Ele nos oriente, para que Ele nos fortaleça na caminhada que nós devemos seguir. Mas nós não devemos, de maneira nenhuma, achar que a nossa mente, a nossa perspectiva do que é a vida, do que é a realidade, do que é a verdade, possa controlar o Senhor Jesus Cristo. Nós é quem devemos nos submeter à vontade e à verdade que Ele apresenta para nós. É isso que esse texto aqui apresenta. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Se alguém deseja seguir a Cristo, deve estar preparado para situações adversas nesta vida, para situações adversas nesse mundo, mas ao mesmo tempo pode se alegrar, sabendo que absolutamente nada do que ocorre está surpreendendo o nosso Deus. Muito pelo contrário, aquele que tem perfeito conhecimento de todas as coisas nos concederá a vitória. A vitória de Deus revelada em Cristo Jesus para as nossas vidas. Uma vida cristã saudável reflete a disposição em aceitar a vontade de Deus. Deus
te abençoe e retornaremos em breve.